É um absurdo, mas o STF vazou a pena do Bolsonaro e eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a pena do Bolsonaro. Quando a gente acha que não pode piorar, fica pior. Depois a gente assistir por mais de 2 anos os ministros do STF dizendo na imprensa, dia sim, dia também, que Bolsonaro já estava condenado, que era só uma questão de tempo, praticamente confessando que esse julgamento é só uma formalidade, é para inglês ver, é um carimbo para uma realidade que já está dada, está consumada, é um grande teatro, uma verdadeira farsa. Aí eis que, na véspera dos ministros começarem a ter os seus votos lidos lá durante o julgamento no plenário, eles resolvem fazer pior do que eles já fizeram até hoje. Eles vazaram para a imprensa as penas a que eles vão condenar o Bolsonaro. Ah, Deltan, não é possível. Gente, é possível, é muito absurdo. Eu entendo você se você está incrédulo diante disso. É muito absurdo mesmo. E se você não acredita no que eu estou dizendo, olha só o que saiu na coluna da Carolina Brígido do Estadão e que eu vou mostrar para você aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aí, ó. STF planeja punições severas para Bolsonaro e outros réus mais inferiores à pena máxima. Isso, gente, não é algo que tanto eu, quanto você, quanto o Bolsonaro, quanto todo mundo deveríamos saber apenas depois do julgamento? Qual vai ser a pena? Em tese, vamos pensar aqui em tese, ele não poderia ser absolvido, não? Por que os ministros fazem questão de vazar esse tipo de informação, hein? Eu vou contar para você no final dessa análise por que eles fazem isso, qual a razão. Mas antes disso, vamos nos indignar com a absurda informação trazida pela jornalista. Dá uma olhadinha aqui no que ela fala. Ó. Com a condenação dos réus do principal núcleo da trama golpista alinhavada, olha isso aqui, como assim alinhavada a condenação, gente? Como assim? Um processo ele é para terminar com resultados possíveis. Condenação, absolvição, mas como assim alinhavada a condenação? A primeira turma do STF terá como principal desafio nessa semana o cálculo das penas. Então o desafio não é olhar as provas, se a pessoa deve ser condenada ou absolvida, o desafio é olhar a pena, é isso? Em caráter reservado, ministros do colegiado apostam que a opção será o meio do caminho entre a expectativa da PGR e os pedidos das defesas. A expectativa é que as punições fiquem entre 25 e 30 anos de prisão. Ou seja, tá todo mundo condenado, falta só definir as penas. Gente, é um absurdo que os réus sejam pré-condenados na imprensa dessa forma. O devido processo legal e a presunção de inocência já foi para as calendas nesse país faz muito tempo. Mas a gente não pode normalizar isso, nem parar de se indignar e se revoltar com esse tipo de coisa. Tá aí para quem duvidava, as penas do Bolsonaro e dos demais réus vazadas, antecipadas para a imprensa. Aí, ó, ficarão entre 25 e 30 anos de prisão. Vão realmente prender o Bolsonaro e jogar a chave fora, para finalmente derrotar o bolsonarismo como eles tanto queriam. Vão empurrar o extremismo para a margem da história, como disse o ministro Barroso, presidente do STF, na semana passada, um dia antes do julgamento do Bolsonaro começar. E por que então que eles usam essa linguagem aí, dizendo que eles apostam que as penas serão essas, em vez de dizer que serão? Olha aqui, ó, em caráter reservado, ministros apostam. Por que eles não antecipam logo quais são? Porque são vários ministros. Algum pode discordar, tudo indica, aliás, que o Fux vai discordar. E pode ter alguma mudança ali. Mas o fato de alguns ministros, por si só, anteciparem as penas é surreal. Mostra que tudo é para inglês ver. Comprova mais uma vez o que a gente já sabia, que esses juízes não são imparciais coisa nenhuma. Imagina você, então, um dia, você sendo processado por um crime, Deus queira que isso nunca aconteça, ou talvez por um ilícito civil, bater o carro, um dano que você causou por querer, sem querer. Não precisa nem ser um crime, gente. Aí você tá lá se defendendo na justiça com o seu advogado, confiando na justiça, nas regras do jogo, que a lei vai prevalecer, que o juiz vai te julgar com imparcialidade, com isenção, que ele vai levar em consideração com extremo cuidado e cautela tudo o que você disse, todos os seus argumentos e provas, e também os do outro lado. E assim vai ter uma decisão final. E aí, agora, imagina que você acorda um belo dia, abre o jornal e vê lá na primeira página uma manchete dizendo que o juiz não só decidiu que ele vai te condenar, mas ele decidiu te condenar à maior e pior pena possível. Isso é justiça? Isso é o tal do Estado Democrático de Direito? Essa é a tal da democracia? Onde que isso é democracia? Em qual lugar, qual país do mundo que esse tipo de coisa aí é democracia, hein? Contem pra gente nos comentários.